está acompanhando desde o começo do EPTV1 que o Natal foi violento na nossa região. Foram 8 assassinatos, 3 feminicídios e hoje o filho que matou os pais em Santa Rita do Passa Quatro. Uma situação que acende um sinal de alerta. Sobre isso eu converso com a Tayane Barbosa, ela é psicóloga, está aqui hoje com a gente justamente para repercutir essa situação, essas tragédias que aconteceram, principalmente nesse período do Natal, né, Tayane? Boa tarde para você. Boa tarde, muito triste, né, estar falando com você sobre isso hoje, mas é uma realidade que está acontecendo, né, e é um sinal de alerta, porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes em relação a isso. E a intolerância gera muito a violência, né? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado e é um sinal de alerta isso. A gente teve 2 casos de briga entre homens, eles tinham bebido, segundo a polícia, eles acabaram discutindo um caso, foi num pesqueiro, na frente de um pesqueiro em Corumbataí ontem. A gente teve também em Santa Cruz, também das Palmeiras, discussão, um acabou matando o outro, infelizmente. Aí essa questão já entra da intolerância, uma briga, uma discussão que acaba em morte. É uma situação muito complicada mesmo, né? Isso, a intolerância é quando a pessoa não tem a capacidade de respeitar o outro, que a pessoa está sentindo. Tudo isso é muito importante. A opinião também, né? Não respeita a opinião do outro também numa determinada situação. Sim, para a gente viver em sociedade, essa é uma habilidade que a gente tem que estar desenvolvendo aí. E até numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais na correria. Importantíssimo isso. A gente também teve 3 casos de feminicídio. Em 2 casos, os companheiros não aceitavam o fim da relação. Por que é tão difícil lidar com essa frustração, com a rejeição? Porque toda relação que a gente entra, a gente acaba idealizando aí um pouquinho. Nós entramos, casamos, não é para se separar. Então as pessoas têm muita dificuldade com isso. Como também no término de alguns ciclos, a questão da vida, a questão da morte. Isso é muito difícil. E entra a questão aí da inteligência emocional, que é a pessoa lidar com as emoções negativas, com a frustração, tudo isso tem que abranger aí para a pessoa conseguir viver de uma forma plena aí na sociedade. Porque daí acontece uma situação dessa, não sabe lidar, acaba partindo para violência, né? Então, assim, até para quem tem filho pequenininho, criança, os adolescentes também que já estão entrando aí em relacionamento, começando a namorar, estão paquerando. Como começar esse trabalho já desde pequeno para quando crescer não acontecer uma situação como essas tragédias que aconteceram aí no Natal? Isso começa no berço, né, Yara? Então, os pais, os responsáveis têm que mostrar para essa criança, para o adolescente, saber lidar com as emoções, principalmente com as emoções negativas, saber lidar com o não, saber lidar com as situações que não é muito do jeito que a gente quer, porque na nossa vida recebemos mais o não do que o sim. E aí, se não estamos preparados, ficamos muito frustrados e não sabemos lidar com essa frustração. Então é importante falar não para a criança, né, para o adolescente, eles já entenderem que lá na frente pode continuar acontecendo, né? E é muito difícil, às vezes, para o pai e para a mãe falar não para a criança, né? Sim, mas eu sempre digo inclusive para os meus pacientes, que quem ama fala o não. O não fortalece, o não faz a gente pensar de uma forma mais positiva, o não faz a gente ter flexibilidade cognitiva. É muito importante para a nossa saúde mental. E olha, a gente teve todos esses crimes, esses assassinatos hoje, infelizmente em Santa Rita do Passa Quatro, o filho é o principal suspeito aí da morte dos pais. E para a família, a gente viu vizinhos abalados com a situação, que a gente até se emociona junto, né, de ouvir. Para os vizinhos, para a família, para os filhos, como lidar com essa situação a partir de agora, com esse luto, essa dor, porque perder um ente querido é difícil, perder numa situação dessa, pior ainda, né? Sim, perder quem a gente ama, a morte, né, a perda é algo difícil. Então, esses familiares, a partir de agora, têm que estar passando por um tratamento psicológico, até para conseguir aí elaborar todo esse luto.
né? E é importante também, nesse caso de morte, quando tem assassinato, né? A gente tem que estar analisando, porque pode ter uma alteração na personalidade, pode ter algum transtorno de personalidade também. Então é importante, a família percebeu um sinal de alerta, um comportamento que está diferente, quando a pessoa fala, ameaça, eu vou fazer qualquer coisa. Se a pessoa falou, tem que investigar. E o tratamento com psicólogo e médico psiquiatra, às vezes é necessário a medicação também. É que a pessoa dá sinal, então. Sim, às vezes a pessoa dá alguns sinais. O fato dela já falar de morte, de tudo isso, já é um sinal que não está normal. Às vezes o isolamento, ataques de raiva, lógico que cada caso é um caso, mas é preciso ficar atento a isso. E às vezes a família não percebe, como convive muito com a pessoa, é o jeito dele, ele é assim mesmo. Acha que tá tudo bem. E já são sinais. Joia, muito obrigada, viu, Tayane? Eu que agradeço. Espero te convidar a próxima vez para um assunto muito mais tranquilo, mas obrigada pelas orientações. Eu agradeço, muito obrigada.